Olá, como vai você? Tudo bem? Mais uma vez me encontro aqui por tua vida diante de Deus, porque estás aí agora neste momento, não é por acaso, ou achas que não? Vamos lá? Deus hoje tem bênçãos para você. Nunca se esqueça disso. As bênçãos do Senhor são diárias nas nossas vidas. Cabe a nós nos atentarmos todos os dias para aquilo que é colocado nas nossas mãos e muitas das vezes desconhecemos. Hoje estaremos abordando esse assunto muito interessante e que o Senhor nos faz através da sua palavra meditar. Por isso, eu gostaria que você já estivesse se preparando para comentar. Não se esqueça, os seus comentários são muito importantes e que você esteja se preparando para compartilhar esta mensagem. E se ela for edificante para ela será edificante para outros. Amém? Hoje estaremos com o nosso tema. Por que estás plantado aí? Sabes me dizer? Enquanto isso, gostaria que você estivesse, se inscrevendo no canal. Não saia daí, porque Deus tem bênçãos para você. Posso ouvir um amém? Se inscreva no canal. Volto já. Aguarde. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: por que estás plantado aí? Sabes me dizer? E o texto bíblico pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos do 6 até o versículo 9, que diz assim a palavra de Deus. E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondeu ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a esterque. E se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Quando ele diz na sua palavra, haja e tudo se fez, em tudo ele criou com um objetivo. Não tem nada neste mundo que Deus tenha trazido enquanto criação que não tenha um propósito dele. E assim é na minha e na tua vida. Ele tem propósitos. Deus, ele é aquele que, depois que ele criou todas as coisas através da sua palavra, do seu ar, Deus, ele colocou o homem na face da terra. Através do homem, trouxe a mulher. Deus, quando ele cria o homem e a mulher, e ele coloca para que dominassem, para que pudessem estar sendo orientados, dirigidos por ele, para que toda a viração da tarde pudessem estar tendo uma conversa com ele, para que pudessem estar tendo um diálogo, uma comunicação. Assim Deus, ele faz com toda a sua criação, especialmente com aqueles que ele colocou como sendo semelhança dele, porque Gênesis mesmo, depois que Deus ele cria todas as coisas, ele ali coloca: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Que se trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 pessoas numa só. O Senhor, ele nos colocou aqui na terra para sermos imagem e semelhança dele. O Senhor, ele nos colocou um fôlego de vida. Ele nos colocou o seu fôlego divino. Ele nos gerou vida. E ele é aquele que, quando envia Jesus, ele envia Jesus para nos dar vida e vida em abundância. O que nós estamos fazendo aqui neste mundo? Já paraste para pensar? Porque a palavra de Deus diz que o próprio Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Então precisamos desse que é o Criador de todas as coisas. Este vinhateiro representa aqui aquele que dá vida, aquele que gera vida. Aqui, esse vinhateiro, esta representação é aquele
cuidador. Cuida é aquele que produz vida e é aquele que, no cuidado com esta vida, faz gerar o fruto. Então, esta plantação diferenciada, onde não está gerando fruto, é porque precisa de um cuidado maior. O Senhor, Ele nos chama para estarmos trabalhando esta grande lavoura. O Senhor, Ele nos chama para isso. Quando este homem que possui estas videiras e que ele também é o dono, porque ele é o dono dessa figueira, e ela se encontra ali estéril, ela se encontra sem produzir frutos, mas este homem, ele não quer mais estar investindo nesta árvore, mais investir. Se não gera fruto, então corta e joga fora. Só que com Deus não é assim. Ele é aquele que, daquilo que nós achamos que não vai gerar fruto, ele faz produzir frutos. E ele nos traz esse incentivo para que isso aconteça. Para isso, ele coloca trabalhadores na sua vinha. Está aqui esse vinhateiro. O que essa figueira precisava aqui era de um cuidado especial. E ali tem alguém que tem um olhar que vai além daquele olhar limitado que era do dono da vinha. O dono da vinha, ele não se importava com aquela árvore que estava plantada ali e que ela era para produzir o fruto e não produziu, então basta, chega. Não, tem alguém que investe em mim, vai além daquilo que um homem aqui, enquanto dono, que tem um determinado cultivo e de repente venha te rejeitar. Deus, ele não rejeita. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe esteja amamentando o seu filho, ainda que ela venha rejeitar, a sua palavra diz que todavia eu não rejeitarei. E Deus é aquele que vê aquilo que ninguém vê em você. Ele vê potencial de gerar fruto. Representado por esse vinhateiro, quando vê a possibilidade de gerar frutos. E aqui ele responde a este homem que, quando manda cortar imediatamente, ele diz, e respondendo ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. Deus, ele está preparado para cultivar ainda mais aquilo que já desistiram de cultivar em você. Deus, ele está pronto para ir além, ir a um ano a mais, cuidando dessa figueira, porque ele vê que há possibilidade sim. Aquilo que foi descartado em você, que de repente nem você acredita mais, Deus acredita. Deus acredita. E ainda que o mundo tente se desfazer de você, querer cortar a possibilidade de gerar frutos aqui na terra, Deus, ele diz: deixa mais um ano, deixa mais um pouco, eu vou cuidar mais desse filho, eu vou estar preparando de uma forma melhor esta vida. E o nosso Deus, ele é aquele que, quando ninguém dá nada por você, ele confia, ele acredita, ele deposita o crédito. Ele é aquele que está ali. A árvore, ela não morreu, ela está ali com vida, ela apenas não gerou fruto. Muitas das vezes, Deus, ele vê em você o potencial que ele mesmo colocou e ele quer investir. Mas muitas das vezes, ele dá trabalho. Então é melhor já ter o pronto do que dar trabalho. Só que Deus, ele não se cansa, ele não se fadiga, ele não desiste de você. Tem até um louvor que diz: ele não desiste de você, ele se importa com você, e ele se importa mesmo, assim como representado por aquele vinhateiro.
acredita que essa figueira possa gerar frutos, apesar de ser estéril. Deus, Ele é aquele que faz estéril ser mãe de filho. O que é que está estéril na sua vida? O que você acredita que não pode mais gerar? Deus, Ele não coloca o ponto final, mas Ele é aquele que Ele dá mais uma oportunidade. Deus, Ele dá a oportunidade todos os dias, porque a vida, enquanto a vida, a esperança eterna, que é Jesus Cristo, está sendo oferecida todos os dias. Esta esperança viva. Amém? Porque não estamos sobre a terra por acaso. Nós não fomos plantados em um determinado lugar por acaso. Há possibilidade de frutos. E hoje eu quero trazer para você este segredo do céu. A sua vida tem oportunidades inúmeras que muitas das vezes não querem que você saiba. Mas Deus, Ele te abre o entendimento e Ele mostra para você. É possível sim. Continua seguindo em frente, mas olha, é preciso ter o esforço da sua parte. Eu já te plantei como com as minhas palavras. Eu tenho te dado o sopro divino todos os dias. O que você tem feito com ele? É hora de sair desse conformismo com que esses frutos, eles nasçam através de você. Amém? Porque a palavra de Deus diz que é Deus quem dá o crescimento. Amém? Porque Deus é aquele que, na sua palavra, em 1ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 até ao versículo 9, a palavra de Deus: eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O apóstolo Paulo, trazendo aos Coríntios, ali era uma igreja que tinha recebido de Deus todos os dons, já estavam infrutíferos, porque o apóstolo Paulo precisa transmitir para eles como se estivesse falando a meninos, porque eles estavam ali se dividindo, um dizendo que era de Paulo, outro de Apolo. Então Deus, Ele instrui ao apóstolo Paulo para transmitir para eles, porque ali havia um espírito de dissensão, causando divisão na igreja. Mas Deus é aquele que instrumentaliza o apóstolo Paulo, falar que não pode haver a divisão onde há um plantio. Este grande agricultor colocou cada um com um dom que Deus deu, causa daquele espírito mundano que entrou ali, deram vazão à carne, deram vazão ao inimigo de nossas almas que veio para matar, roubar e destruir. Ali estava sendo destruído aquilo que Deus tinha dado de muitos dons, era para ser gerado ali muitos frutos, mas não estavam compreendendo que só Deus pode fazer. Versículo 10 diz: segundo a graça de Deus foi dada, eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. E ele diz no 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, autor e o consumador da nossa fé. Esse mesmo que, através da sua parábola, ele traz para nós esta lição maravilhosíssima, que precisamos entender que ele é aquele que gera em nós frutos. E esses frutos, eles são frutos de arrependimentos. Porque
uma árvore está plantada sem gerar frutos? Porque trazendo para nós como pessoas, Deus deu para cada um de nós dons. Para um ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 3, deu 4, deu 5, não importa, mas precisamos saber o que faremos com os dons que Deus nos dá. E se nós não soubermos fazer com aquilo que Deus nos dá, nós seremos tragados pelo inimigo de nossas almas, que estará usando vidas para estarem fazendo com que haja em nós uma paralisia e nos tornando infrutíferos. E assim é representada por esta figueira. A figueira, ela estava ali. Será que ela estava preguiçosa de gerar aquilo que Deus já tinha dado nela, condições de gerar, que eram frutos? E aqui o dono da vinha diz que já haviam 3 anos que ele procurava fruto e não encontrava. O que estava acontecendo? Que esses frutos, eles não estavam tendo vida, eles não estavam sendo gerados. O que estava acontecendo? Mas tem alguém ali que acredita que esse fruto possa sim acontecer, possa ser gerado. E Ele é o grande e eterno Deus, através de Jesus Cristo, gerando vidas nas nossas vidas, gerando vida naquele que ninguém dá nada, mas que Deus, o dono, representado pelo dono da vinha, representado pelo dono, aquele que criou todas as coisas e colocou aqui no mundo essas vidas, para essas vidas gerarem frutos, e frutos de arrependimento, para que tenham frutos viçosos, para que possam estar gerando outros frutos. Você já viu um fruto que cai na terra quando, depois de estar viçoso, esse fruto ele cai na terra, automaticamente a semente ela tem a condição de adentrar ali e de gerar outros frutos. Amém? E muitas das vezes esse fruto ele precisa morrer para gerar vida. Amém? Porque é isso que acontece conosco. Precisamos estarmos morrendo para este mundo e nascendo para Jesus. Precisamos aqui produzir os frutos que Deus coloca em nós através da vida que Ele gera em nós. E foi o que aconteceu. Aquela árvore, ela estava recebendo o mesmo cuidado que toda a plantação recebia, ela estava ali no meio, mas o que estava faltando para ela gerar frutos? Por que ela estava estéril? E ali é dada para aquela figueira a oportunidade. Aqui não diz que a figueira ela foi arrancada, não. Aqui, quando o vinhateiro ele responde ao dono daquela árvore e ele diz: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque. O cuidado com aquela árvore seria um cuidado a mais, porque Deus, quando a árvore ela está nessa condição que não frutifica, Deus, Ele confia tanto, Ele acredita tanto que Ele investe mais um pouco. Deus, Ele investe mais nas vidas que estão aqui agora nesse momento. Assim como Ele tem investido na minha vida, Ele investe na tua, porque Ele quer frutos. Ele quer frutos. Ele quer que tenhas saúde, não só a saúde física, mas a saúde espiritual. E você sabia que a saúde espiritual gera a saúde física? Porque mesmo tendo que mortificar o físico, mas o poder de Deus passa a ser muito grande naquela vida. Então os frutos são gerados e esses frutos fazem com que, para que eles possam se desenvolver, crescerem, a carne precisa ser mortificada. E agora o que é dado vazão é o Espírito. O Espírito se comunicando com o Espírito Santo de Deus e gerando vida, aonde havia esterilidade, aonde havia paralisado, estava ali correndo sérios riscos de ser cortada. Mas Deus, Ele manda avançar mais um pouco. Acredite nela, acredite nele. É possível sim, é possível sim. Essa vida pode gerar frutos. E
Não corta agora não, deixa mais um pouco. Porque o que o inimigo de nossas almas quer fazer é cortar para impedir os nossos frutos. Mas Deus, Ele manda que confie e acredite, porque Ele vai investir mais um pouco para que possa haver o avanço. Amém? E começar a nascer frutos novos, viçosos. Amém? Porque são frutos do arrependimento. Amém? Se muitas das vezes desistiu, quantas vezes se desiste de viver porque não acredita em si próprio, enquanto Deus acredita, o dono dessa grande vinha acredita. Amém? Ele acredita em você. Amém? Então, que nós possamos estarmos com esta palavra, que nós possamos estarmos no dia de hoje absorvendo aquilo que Deus quer para nós. Então, por que estás plantado aí? Sabes me dizer? Deus, em tudo, Ele tem propósito, porque Ele acredita em você. A sua vida não foi gerada por acaso. E o Senhor quer usar a sua vida para gerar muitos frutos. Amém? E que você possa estar gerando frutos viçosos através, não sei o que possa ter acontecido com uma árvore que tinha tudo para gerar frutos, mas ela está estéril. O que aconteceu? Muitas das vezes são as circunstâncias, porque está se vendo plantado no meio de muitas árvores frondosas, bonitas, gerando fruto, e ali está como se tivesse paralisada. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus, Ele pode fazer de uma figueira estéril possuidora de muitos frutos. É só acreditar. Acreditar em Deus, Criador dos céus e da terra, através de Jesus Cristo, que nos veio, enviado por Ele, para nos gerar vida, e vida com abundância. Eterna, Deus, Ele vem gerar através dos frutos que são gerados em nós, por Ele mesmo. Ele já dá a vida. Força, Ele dá também, mas Ele quer ver o desenvolvimento que Ele colocou para que possas estar movendo, se reerguendo e deixando que Ele dê o crescimento. Amém? Esta palavra. Que Deus te abençoe grandemente, porque este mundo que Deus amou tanto, ele é representado por este grande dono desta grande vinha. Amém? Que Ele não quer que a sua vinha e nem as plantas que ali foram plantadas, que podem serem árvores frutíferas, que estejam morrendo, porque o mundo jaz no maligno, não se esqueça disso. Mas aquele que está no mundo precisa saber que não pertence ao mundo, mas que pertence ao Criador, aquele que deu a vida, que espera os frutos dessa vida. Amém? Para que possas aqui na terra ser chamado Filho de Deus. E o Filho de Deus é aquele que traz para nós a possibilidade de gerarmos muitos frutos através dele. Jesus Cristo é o mesmo que está aqui agora no nosso meio, gerando vida em nós. Amém? E através do seu Espírito Santo, Ele chega até a você agora. Através do seu Espírito Santo, Ele é aquele que, se você permitir, Ele deixa agora o seu toque. Aquilo que estava parado na sua vida, aquilo que não até o momento gerou frutos, se prepare, porque muitos frutos acontecerão através das suas riquezas. Só se move, precisa ser trabalhado, que Deus dará o crescimento certo e a condição de ser uma árvore frutífera. Amém. E não precisar ser cortada daqui da terra. Amém? Porque a árvore, mesmo quando muitas das vezes ela precisa ser cortada, se ela estiver na obediência a Deus, dará
ela trará os seus renovos, e é isso que Deus quer fazer conosco. Amém? Que possamos estarmos enraizados na rocha eterna que é Cristo Jesus, para que possamos estarmos ligados nessa videira verdadeira e dando muitos frutos, porque não se esqueças, Ele diz que sem mim nada podereis fazer. Eu posso ouvir um amém? Olha, muito obrigada por estar conosco até agora, que você possa estar curtindo, para que você possa estar comentando. Seus comentários, eles são muito importantes, viu? E para que você esteja, se inscrevendo no canal. Eu posso ouvir um amém? E quando este vídeo de mensagem que não é minha, do Senhor, for enviada pelo YouTuber e não chegar na sua casa, não se preocupe, Jesus estará enviando. Amém? Olha, um forte abraço. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém? Até breve. A paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal.